do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, TVC. Começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Início de semana e com muita informação para você. Duas propostas da Prefeitura para receber investimentos para a construção de unidades de saúde foram selecionadas no PAC Seleções, Desenvolvimento e Sustentabilidade do Governo Federal. O programa Segurança Presente completou 10 anos e nós vamos trazer o balanço das ações realizadas durante a última década. O governo do Rio de Janeiro realizou operações contra balões na região metropolitana. Durante a ação, 15 pessoas foram detidas. E um projeto de lei propõe um programa de controle de hipertensão para a gestação, para gestantes aqui em Petrópolis. E o Ministério da Educação prorrogou o prazo de inscrição para o processo seletivo do FIES do primeiro semestre para esta segunda-feira. O diálogo com o objetivo de acompanhar o que mais importante aconteceu no fim de semana e o que há por vir ainda no início desta semana. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e em nossas plataformas digitais no Facebook, no YouTube e em nosso site tvc16.com, onde você tem acesso à nossa programação gratuita e também ao vivo. Não deixe de nos acompanhar também no nosso Instagram, Correio Petropolitano, onde você também tem aí acesso ao que mais importante acontece na nossa região de cobertura. Seja muito bem-vindo para mais um início de semana com muita informação aqui no Correio Petropolitano Debate. E a gente começa a informar o programa de hoje falando sobre questões importantes. Petrópolis iniciou o ano de 2024 com um saldo negativo, apontou os dados do novo CAGED e que foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo negativo de 12 vagas é resultado de 2.233 admissões e 2.245 desligamentos em janeiro. É o terceiro ano seguido com saldo negativo no primeiro mês do ano. Em 2023, por exemplo, no mesmo período, foram 2.220 admissões e 2.261 desligamentos. Já em 2022, foram 1.828 contratações contra 2.080 demissões no período. A nossa equipe, como lembra para você, trouxe na semana passada os dados gerais em relação ao país e que traríamos regionalizados nessa semana os dados, então, a nossa região de cobertura. Hoje trouxemos Petrópolis, ao longo da semana vamos trazendo aqui também as atualizações sobre os outros municípios aqui da nossa região de cobertura, né? Apesar aí de um saldo negativo pequeno, menos 12 vagas, ainda mostra ali que a cidade, no início do ano, apresenta situação delicada na geração de emprego e renda ou para manter aqueles empregos que são ali, né, frutos do fim de ano, das festas de fim de ano, do período de férias. Terceiro ano consecutivo aí com saldo negativo na geração de empregos aqui em Petrópolis. Veja só, pelas redes sociais, o secretário de Ordem Pública, Ramon Melo, aqui de Petrópolis, informou que está sofrendo ameaças de morte, tanto ele quanto a equipe. Isso após as fiscalizações e as ações aí que estão sendo realizadas no município para coibir a circulação de motos irregulares e barulhentas. De acordo com o secretário, o boletim de ocorrência foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e ele chegou a compartilhar um vídeo pelas redes sociais justamente falando sobre essa situação. Vamos acompanhar. Eu estou aqui na 105 DP porque eu e a minha equipe recebemos várias ameaças de morte. Não havia outro caminho se não registrar esse crime aqui para poder ser verificado.
Mas eu quero dizer para você que está com moto adulterada na nossa cidade, moto clonada. Você que é dono de bar e vende bebida alcoólica para menor. Você, pai, que está sendo responsabilizado civilmente por deixar o seu filho nas praças da nossa cidade consumindo bebida alcoólica. Eu quero dizer para vocês que nós não vamos parar. Por isso que eu quero pedir o apoio de toda a sociedade petropolitana, para a gente manter os índices da nossa cidade como uma cidade linda e segura, porque nós não vamos sair das ruas. Nós precisamos de uma cidade com ordem e respeito. Tá aí a gente acompanhando então a fala do secretário de Ordem Pública de Petrópolis. A nossa equipe vai continuar acompanhando esse caso e possivelmente o Correio Petropolitano Debate vai à procura também do secretário para tirar outros esclarecimentos a respeito dessas ameaças que foram enviadas à equipe também. A Cidade Real informou que um caminhão derrubou pedras em um trecho da rua Monte Caseiro. Está na tela aí para você, olha só, viu? Na manhã dessa segunda-feira e gerou a retenção até a rua Bingen, isso entre 9 e 10 horas da manhã. E aí, de acordo com o Cetranspetro, 25 linhas de ônibus que utilizam o trecho registraram atrasos de até 20 minutos entre as viagens. Nas imagens a gente consegue ver aí, né, a quantidade de pedras que esse caminhão acabou deixando cair e acabou impactando não só as linhas de ônibus, né, mas o trânsito ali como um todo. As linhas seguem aí em processo de regularizar os horários e as viagens ao longo dessa tarde de segunda-feira. A situação difícil é para o passageiro, né, para o estudante que depende aí dessas linhas. Ali já é um local muito movimentado. A gente sabe que ali também agora, né, os alunos do liceu ainda estudam ali enquanto o colégio passa por reformas. E a gente tem essa situação aí delicada, né, atraso aí de 25 linhas por conta dessas quedas, dessas pedras que caíram desse caminhão. Duas propostas da Prefeitura para receber investimentos para a construção de unidades de saúde foram selecionadas no PAC Seleções, Desenvolvimento e Sustentabilidade do Governo Federal, e com a aprovação, Petrópolis vai ganhar uma policlínica e uma nova unidade básica de saúde, o que deve reforçar a rede de saúde pública no município. Para a construção da policlínica, o governo federal vai disponibilizar R$ 22.400.000. A unidade pode ofertar atendimentos em várias especialidades médicas, como cardiologia, oftalmologia, angiologia, neurologia, urologia, entre outras de maior demanda da região. A policlínica também vai contar com equipamentos de imagem para diagnóstico e outros tipos de exames, além de contar com espaço para a realização de procedimentos médicos e pequenas cirurgias. Já para a unidade básica de saúde, os investimentos serão aí de R$ 2.400.000. Este tipo de unidade conta com médicos clínicos, dentistas, agentes de saúde, entre outros profissionais, além de salas de vacinação e procedimentos e de desenvolvimento de programas de saúde. De acordo com o PAC Seleções, as unidades de saúde deverão ser abertas para atender às necessidades específicas da população de cada região. Em todo o Brasil, foram selecionados 54 municípios para receber as policlínicas. Já para receber as UBSs, as unidades básicas de saúde, foram selecionadas 1.514 cidades. O estudo para o local de instalação das ambas unidades ainda não foi concluído. Agora, a única questão aqui importante a gente lembrar, não adianta ter o projeto aprovado e não colocar em prática. E aí você vai me perguntar, mas Richard, o porquê disso? A gente lembra que a Prefeitura de Petrópolis quase perdeu R$ 1.800.000 do Ministério do Turismo porque não realizava as obras do Teatro Dom Pedro, e que inclusive ainda estão em processo, né, de realização as intervenções. A Prefeitura realizou a licitação ali no final já praticamente do prazo, se encerraria em dezembro do ano passado. Ali em meados de novembro, dezembro, a Prefeitura foi e anunciou então que as obras seriam retomadas. Questionamos várias vezes a Prefeitura sobre o caso, inclusive até mesmo matérias foram realizadas pelo Correio Petropolitano
em relação ao teatro. Além disso, a gente acabou de apresentar na semana passada a situação da Prefeitura de Petrópolis, que esqueceu dos recursos da Lei Paulo Gustavo e não tem dinheiro agora para pagar então os projetos. De acordo com o Ministério da Cultura, a Prefeitura tem que fazer a destinação desses recursos até o fim deste ano. E a gente espera que a Prefeitura cumpra com esse prazo e, obviamente, não perca também esse recurso. Então não adianta só ter o projeto aprovado, é preciso que ele entre para o município, o recurso seja disponibilizado e o município utilize o valor da forma adequada, utilizando dentro do prazo correto. Na última quinta-feira, a Câmara Municipal aprovou uma indicação legislativa do vereador Ingo Ramos sobre a implementação de um programa de controle da hipertensão na gestação. A proposta visa instituir um projeto de lei que estabeleça a distribuição de aparelhos digitais para medição da pressão arterial a gestantes que apresentem quadro de hipertensão prévia ou desenvolvam essa condição durante a gravidez. O programa de controle da hipertensão na gestação tem como principal objetivo aprimorar a vigilância da pressão arterial de mulheres diagnosticadas durante as consultas de pré-natal. A iniciativa busca ser mais uma medida relevante no enfrentamento à mortalidade materna no município de Petrópolis. Segundo Ingo Ramos, essa proposta visa garantir uma atenção mais eficaz à saúde das gestantes, especialmente aquelas que apresentam condições de saúde pré-existentes ou que desenvolvam a hipertensão durante a gravidez. É importante manter a saúde em dia, né, e acompanhar todo esse processo. É um momento ali de muita alteração hormonal na mulher, né, e isso obviamente pode afetar também a saúde e a pressão arterial. E é claro que todo acompanhamento é necessário, não só para que a gestante possa passar por esse processo bem, mas para também que não haja nenhum impacto, nenhuma consequência ali na saúde também da criança. Falando sobre os ônibus em Teresópolis, o reajuste na tarifa nos ônibus entrou em vigor no último domingo. O reajuste, a gente lembra para você, foi aprovado após uma audiência de conciliação realizada na última terça-feira, dia 12, na Terceira Vara Civil de Teresópolis, e que contou com a presença de representantes da Prefeitura da cidade, das viações Dedo de Deus e 1º de Março, e definiu aí o valor da tarifa do transporte municipal urbano, exceto para os ônibus executivos, e vai aumentar então aí a passagem, aumentou na verdade, né, de R$ 4,90 para R$ 5,30, um reajuste de 40 centavos. Inicialmente, as empresas de ônibus solicitaram um valor de R$ 5,90. A proposta foi rejeitada pelo município, que defendia a manutenção dos R$ 4,90. No entanto, a tarifa foi estabelecida então nos R$ 5,30, contrariando a posição da Prefeitura e igualando-se ao valor praticado pelo município de Petrópolis após o reajuste de 2023. Com o acordo judicial, encerraram-se então as negociações salariais entre as empresas e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Carga e Passageiros de Teresópolis e Guapimirim, onde a greve cessou e os ônibus começaram a circular gradualmente no mesmo dia, também na última terça-feira, atendendo a população. A conciliação para o fim do movimento foi possível após um acordo estabelecido dentro de um processo judicial entre as viações e a Prefeitura Municipal de Teresópolis para a atualização da tarifa de ônibus na cidade, já que o sistema de transporte coletivo do município possui um elevado número de gratuidades, dificultando a manutenção do preço atual diante do aumento de insumos que incidem sobre a prestação dos serviços e a necessidade de manter o equilíbrio financeiro do sistema. Agora, basta apenas que a Prefeitura também cumpra com o seu papel de fiscalizar e cobrar um transporte de qualidade para a população, porque a justificativa é sempre essa. O reajuste será feito para garantir o transporte de qualidade, para que haja renovação da frota, para que haja itinerários, haja funcionários, né, sem atuação de dupla função. E a realidade que a gente tem, por exemplo, puxando para Petrópolis, é muito pelo contrário. A gente sempre reclama aqui, né, principalmente a população como um todo reclama, denuncia a falta de coletivos, ônibus em péssimos estados de conservação, falta de itinerários,
além de motorista realizando a dupla função. Porque a gente sabe também que é um risco, não só para o motorista, mas para todos os passageiros que estão naquele coletivo, já que ele não tem ali 100% da atenção no trânsito. E Petrópolis tem índices altíssimos de acidentes de trânsito. Então, a gente espera que a Prefeitura de Teresópolis agora possa cumprir e não faça, por exemplo, como a CPTrans, que é inerte às fiscalizações adequadas aqui em Petrópolis e que, enquanto isso, ao invés de realizar as fiscalizações, de cobrar os horários adequados, de cobrar ônibus novos, ônibus o mínimo licenciados, porque há hoje em Petrópolis, por exemplo, ônibus que rodam com licenciamento atrasado desde 2019. Mas não. O que fizeram, como a gente comentou na semana passada, impressionante, pintaram faixas de patinhas na faixa de pedestre. Amanhã a gente lembra, inclusive, tem audiência para discutir mais uma vez a situação da empresa Cascatinha em Petrópolis, se permanece ou não com a operação, e a nossa equipe vai estar antenada em tudo que está acontecendo e também nessa audiência para saber se de fato haverá alguma novidade para os petropolitanos. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, previsão do tempo, não saia daí, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, e início da semana chegou o tempo, então chegou a hora de saber como que fica o tempo e a temperatura.
previsão do tempo na tela para você. Após o fim de semana com muito calor e altas temperaturas, a gente lembra, né? Petrópolis ontem, por exemplo, chegou a máxima de 36 graus. O tempo muda para essa terça-feira nas cidades de região de cobertura aqui do Correio Petropolitano Debate, viu? Como de costume, no alto do seu televisor, da esquerda para a direita, vamos à previsão do tempo para essa terça-feira. Em Nova Friburgo, a previsão do tempo para essa terça-feira, então, é de queda nas temperaturas e possibilidade de chuva no período da tarde. A mínima será de 19 e a máxima de 27 graus. Já em Teresópolis, a previsão do tempo para esta terça-feira é de céu nublado na parte da manhã e possibilidade de chuva no período da tarde e noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Em Petrópolis, nesta terça-feira, o dia amanhece com céu parcialmente nublado. Com ventos fracos, há possibilidade de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde. Nos termômetros, quedas nas temperaturas, que devem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus. A terça-feira em Paraíba do Sul também será de possibilidade de chuva na parte da tarde e noite e também há possibilidade de trovoadas isoladas. Nos termômetros, as temperaturas variam entre a mínima de 23 e a máxima de 30 graus, apesar da Paraíba do Sul ainda região com temperatura ainda elevada para esta terça-feira, né? Já em Pati d'Alferes, a terça-feira amanhece com sol entre nuvens e ao longo do dia haverá previsão de chuva e também trovoadas isoladas. Com ventos fracos, a mínima na cidade será de 21 e a máxima de 32 graus. E para encerrar a previsão do tempo de hoje, em Três Rios, haverá queda na temperatura e possibilidade de chuva para esta terça-feira. Os termômetros variam entre a mínima de 24 e a máxima de 31 graus. Ainda assim, apesar da queda aí, né, na temperatura, haverá calor na parte da tarde aí, né, nos municípios, principalmente Paraíba do Sul, Pati d'Alferes e Três Rios, em que a máxima aí ainda chega até os 30 graus, né? Mas a gente sabe que com essa temperatura, esse calor que a gente passou nesse fim de semana, a previsão de chuva volta então para a nossa região de cobertura. O governo do estado lançou no último domingo uma campanha publicitária pelos 10 anos do programa Segurança Presente, que é o maior programa de polícia proximidade do país. A campanha, que terá inserções na rádio, emissoras de TV, jornais, redes e sites com banners, não só celebra o sucesso do projeto, como é ainda uma prestação de contas, uma oportunidade para a população constatar as conquistas e resultados do programa. A campanha mostra ainda que o programa não age só como forma de policiamento, mas também na criação de laços e relações de confiança entre os cidadãos e as instituições policiais. Os seus agentes, além de prevenirem, né, e coibirem a atuação de criminosos nos bairros, prestam auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade e colaboram para que tenham acesso a direitos básicos como a emissão gratuita de documentos. E atualmente, em 36 dias, 40 bases de segurança presentes, há grupos de assistências sociais que interagem ali com a comunidade e atuam nas necessidades básicas. Desde o começo, o Segurança Presente já atendeu mais de 400 mil pessoas em vulnerabilidade social, localizou 8 mil foragidos da justiça e conduziu mais de 57 mil suspeitos às delegacias. E a gente acompanhando então essa comemoração, né, essa celebração dos 10 anos do programa Segurança Presente, que inclusive chegou em Petrópolis também recentemente, né? A gente consegue claramente ver algumas viaturas pelo centro da cidade, seja, né, por moto, seja por carro. É importante reforçar assim o policiamento, não só, né, nos centros das cidades, mas também nos distritos e nas localidades aí mais afetadas, infelizmente, seja pelo tráfico, seja ali, né, pelo índice de criminalidade como um todo. A gente sabe que existe a mancha criminal, que mostra, né, aonde são as regiões ali com os maiores índices de criminalidade, o tipo, né, a tipificação daquele crime. É importante que esses agentes estejam também
dentro, né, dessas localidades, atuando nessas localidades, para que a população, que é o principal, possa viver em segurança. Além disso, o governo do estado, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Polícia Civil e da Polícia Militar e também do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, apreendeu 6 balões e deteve 15 pessoas durante uma operação contra a prática ilegal de balões e baloeiros na Baixada Fluminense e na Baía de Guanabara. Localizadas na região metropolitana do Rio de Janeiro, a ação aconteceu no último domingo. O material e os detidos foram levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. A gente vai acompanhar a fala do Ricardo Voividic, que é o gestor do parque, e fala sobre essa ação realizada no último domingo. Bom, hoje a gente fez uma operação conjunta do INEA com a SUPCA e com o CEPAM, o Comando de Polícia Ambiental, para capturar e coibir a prática de soltar balões. Hoje ficou claro para a gente essa continuidade de uma operação que já vem sendo realizada há pelo menos um ano, com mais de 40 saídas para fazer esse tipo de ação. Ficou claro o perigo que o balão representa, né? A gente não conseguiu hoje dar nenhum flagrante nos grupos que vão tentar fazer o resgate do balão, mas a gente pegou o balão caindo na rota de aproximação das aeronaves do aeroporto, pegou um balão a 250 metros da pista e outro a menos de 15 metros da pista do aeroporto. Então, deixa claro que é um perigo para a aviação civil, é um perigo para a vida e, além do mais, para as florestas, né? Porque no ano passado, pelo menos 80% dos incêndios florestais causados no Parque Estadual da Serra da Tiririca foram ocasionados por queda de balão. Então é uma prática que a gente tem que cada vez mais unir esforços, usar esse tipo de operação que tem um componente de inteligência, porque a partir do momento que a gente captura o balão, a gente leva aquilo para investigação, para tentar descobrir de onde que ele vem, como é que está se organizando esses grupos baloeiros e fazer as operações em terra também. Então foi uma atividade estratégica que eu acho que foi extremamente bem sucedida. Capturamos 4 balões hoje. Aí a gente acompanhando a fala então, né, do gestor do parque, e é claro que a gente conscientiza a população também. A gente chega agora para um período já de transição, né, do verão para o outono. É um período de seca, dias com sol, menos chuva e, consequentemente, a soltura de um balão, se ele cai numa região de mata, ele pode começar um incêndio de proporções inesperadas e, consequentemente, isso vai se tornar um problema no futuro, sendo que impacta a fauna, sendo que impacta a flora. Esse incêndio ele pode estralar para outras localidades e, consequentemente, até para áreas de moradia, de residências. A gente pode, para um futuro, sabe que aquele terreno que foi atingido pelo fogo, ele também se torna um terreno com uma possibilidade maior de escorregamento, ou seja, de deslizamento de terra, porque o solo fica fragilizado. Então, são diversos impactos que a soltura do balão pode acarretar. Lembrando que é crime, inclusive. E, porventura, se esse balão cair numa outra situação, né, se pega um fio de alta tensão ou cai no meio de uma rodovia, né, o acidente que não pode acontecer, já registramos isso aqui também no Correio Petropolitano Debate, é preciso conscientização da população como um todo e realmente denunciar, seja, né, alguém perto da sua casa, algum vizinho. A denúncia ela pode ser anônima, você não precisa se identificar, mas não é adequado, não é possível que ainda hoje é preciso criar campanhas de conscientização sobre a soltura de balões. É nítido os malefícios, né, os prejuízos que a soltura do balão pode ocasionar, os riscos que ele pode ocasionar, mas ainda permanecem com essa prática ilegal, infelizmente. Então, denuncie. Soltura de balões é crime. Se você estiver acompanhando, você vê uma situação como essa, faça a sua denúncia e ela é anônima. Mudando de assunto, o Ministério da Educação, o MEC, prorrogou o prazo de inscrição para o processo seletivo do FIES do primeiro semestre do ano para esta segunda-feira, dia 18 de março. O programa financia a graduação de estudantes em instituições privadas de ensino superior.
Os interessados em participar devem se inscrever antes da meia-noite de hoje, pelo horário de Brasília, no portal único de acesso ao ensino superior. A prorrogação foi publicada na última sexta-feira, quando acabava o prazo de inscrições para o FIES. As demais datas do processo seletivo não foram alteradas, ou seja, no dia 21 de março sai o resultado e a complementação da inscrição dos pré-selecionados, que vai do dia 22 até o dia 26 de março. E participam desta edição 1.260 instituições privadas de educação superior, que oferecem, por meio do programa, 67 mil vagas para financiamento. Metade delas é reservada para o FIES social, ou seja, que atende pessoas com renda familiar de até meio salário mínimo, inscritas no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Esse grupo, particularmente, pode financiar até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição privada de educação superior. Ou seja, se você realizou o Enem, está dentro daquelas regrinhas, dos editais para realizar a sua inscrição, não deixa para a última hora, já literalmente, afinal hoje são as últimas horas aí para realizar essa inscrição, e fique atento ao cronograma para quem sabe você conseguir iniciar a faculdade, o ensino superior, já no primeiro semestre de 2024. Parte dos contribuintes aproveitaram o fim de semana para acertar as contas com o Leão. Até as 4 horas da tarde do último domingo, a Receita Federal recebeu mais de 2.200.000 declarações do imposto de renda. Isso equivale aí a 5,23% das 43 milhões esperadas para este ano. O prazo de entrega da declaração começou às 8 horas de sexta-feira, dia 15 de março, e vai até às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do dia 31 de maio. O novo intervalo, segundo a Receita, foi necessário para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada 2 semanas após a entrega dos informes de rendimentos pelos empregadores, pelos planos de saúde e pelas instituições financeiras. Segundo a Receita Federal, 88% das declarações entregues até agora terão direito a receber restituição, enquanto 6,7% terão que pagar imposto de renda e 5,3% não têm imposto a pagar nem a receber. A maioria dos documentos foi preenchida a partir do programa de computador, mas 16,6% dos contribuintes recorrem ao preenchimento online, que deixa o rascunho da declaração salvo nos computadores do Fisco, na nuvem da Receita, e 10,7% declaram pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Um total de 47,1% dos contribuintes que entregaram o documento à Receita Federal usaram a declaração pré-preenchida, por meio da qual o declarante baixa uma versão preliminar do documento, bastando confirmar as informações ou retirar os dados, ou ainda retificar os dados. A opção de desconto simplificado representa 57,4% dos envios. Aí a gente acompanhando, então, não se esqueça, viu? Até o dia 31 de maio você pode fazer a sua declaração, importante fazer com atenção e, obviamente, fazer aí, então, a declaração, enviar para a Receita Federal e ficar atento também, Porque a gente sabe que se não fizer de forma correta, você pode cair ali na malha fina e isso acaba gerando complicações. Então, faça com cautela, com tranquilidade, confirme todas as informações, se possível, tenha auxílio de algum contador, alguém já experiente, para você fazer o preenchimento dos dados e enviar a declaração da forma correta. Falando sobre educação mais uma vez, o estudante do ensino médio matriculado na rede pública poderá consultar a partir da próxima quarta-feira, dia 20 de março, se está contemplado pelo programa Pé de Meia do Ministério da Educação, uma espécie de poupança do ensino médio. A informação vai estar disponível no aplicativo gratuito Jornada do Estudante, então a partir da próxima quarta. Para quem não estiver neste primeiro momento entre os beneficiários do Pé de Meia, o MEC alerta que a lista não é definitiva, porque as informações estão sendo atualizadas pelas redes de ensino municipais, estaduais e do Distrito Federal, o que pode resultar na inclusão de novos estudantes matriculados na rede pública de ensino durante o ano letivo. Os alunos podem acompanhar a atualização da condição no aplicativo Jornada do Estudante
à medida que o MEC consolida as informações enviadas pelas secretarias de educação. A plataforma virtual do MEC vai apresentar também orientações sobre a poupança do estudante de ensino médio, bem como o calendário de pagamentos das parcelas. Pelo cronograma, o MEC vai efetuar o pagamento de incentivo matrícula do programa PED Meia no valor de R$ 200 entre os dias 26 de março e 3 de abril, conforme o mês de nascimento dos alunos. O valor será depositado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal, nos nomes dos próprios estudantes. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido, a gente volta já, não sai daí. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis.
Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Petropolitano Debate de volta e a gente chegou o momento então para falar sobre a declaração do imposto de renda. Sempre que chega esse período, é aquela dúvida, aquela preocupação, eu preciso declarar, eu não preciso declarar, como que eu faço, enfim. O Correio Petropolitano Debate de hoje está voltado justamente para esse tema. Vale lembrar que o período para a declaração do imposto de renda começa agora no próximo dia 15, sexta-feira, e segue até o dia 31 de maio. Você tem tempo para fazer isso, mas a gente vai te dar aqui uma ajuda, uma colher de chá, digamos assim, para falar sobre isso. E para conversar com a gente, então, nós temos aqui o Luciano Cerqueira, ele é contador, já esteve aqui no Correio Petropolitano Debate para trazer dicas para vocês. E mais uma vez está aqui com a gente, Luciano. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos aqui que nos assistem. Sempre uma satisfação estar aqui na TV. Muito obrigado. A gente começa então para falar sobre as mudanças, algumas mudanças importantes para a declaração desse ano. E entre elas está aí o teto, né, Luciano, do valor para declarar ou não. Isso mesmo, Richard. Nós tivemos aí no dia 6, né, a liberação aí das normas, né, das regras da Receita Federal. E assim, tivemos sim mudanças, né? Esse ano a gente tem aí um limite, é sempre importante, né? A gente não vai aqui abordar todos, né? Mas é importante que a gente fale dos limites. Então, a gente tem hoje, para quem é obrigado a declarar, o limite de R$ 30.639,90. Então, assim, quem ganhou acima desse valor no ano é obrigado a declarar, precisa fazer a declaração. E, lógico, outras mudanças, né, na questão dos rendimentos isentos, que passaram de 40 mil para 200 mil, então aumentou esse limite. Para quem tinha bens, que pulou de 300 mil para 800 mil. Então, a gente tem aí alguns ajustes, né, da Receita, né, para poder direcionar a entrega desse ano. Uhum. Ou seja, a gente vê aí com uma maior parte da população não vai precisar fazer a declaração do imposto de renda quando se trata das questões dos valores, né? É sempre importante a gente lembrar isso, porque mesmo que essa pessoa não tenha esse teto, ela de alguma forma pode ser obrigada a fazer a declaração, Luciano? Pode sim, pode sim. São exatamente essas questões de rendimentos isentos ou aplicação em ações, né? Então isso leva com que o contribuinte seja obrigado. É importante que as pessoas consultem, né? Deem uma olhada. O site da Receita tem lá uma página do imposto de renda e lá tem esse rol onde prescreve, né? Tudo direitinho. Nem sempre, a pessoa ganha menos do que 30.600, mas ela tem uma outra obrigatoriedade. Então, isso é importante estar atento, né? Para não deixar passar. Com certeza. Agora, falando também, Luciano, sobre a declaração. Perfeito. Eu olhei lá, verifiquei, preciso fazer a declaração do imposto de renda para esse ano. O que eu preciso levantar de documento? Quais são as maneiras que a população pode fazer essa declaração? Existem tipos diferentes? O Richard, importantíssimo, né? Essa reunião, essa arrecadação dos documentos, vamos dizer assim. Lógico que os cuidados, né, eles não vão se alterar. Então, assim, documentação que penha, né, vão pela ordem, né, os rendimentos, né, o informe de rendimentos, ou rendimentos de aluguéis, né, ou doações, né, então isso vai entrar como valores de rendimento. As despesas, né, e a gente tem atenção aí para aquelas que são dedutíveis, né, as despesas médicas, as despesas com instrução, de uma maneira geral. Então, ter atenção a esses documentos, né, para poder reunir. E, lógico, a questão patrimonial, né, que a Receita quer ver no imposto de renda é essa evolução, esse controle patrimonial. Então, a aquisição de bens imóveis, de veículos, né, às vezes de aplicações, o que a gente tem nas nossas reservas, né, o que está guardado. Então, todas essas informações são pertinentes. Nós estávamos aqui antes comentando, né, que importante hoje o contribuinte ficar atento. Algumas dessas informações elas estão no site da Receita, sim, através do ECAC. E o acesso a esse ECAC é pela conta Gov.
que hoje, né, grande parte dos serviços aí estão pela conta Gov. É interessante que o contribuinte verifique a sua conta Gov, a sua inscrição, e assim, a conta Gov, ela tem níveis, né? Sim. Então ela tem o bronze, o prata e o ouro. Para você ter esse acesso, ou para quem vai trabalhar, fazer esse imposto de renda, o contribuinte precisa ter acesso prata ou ouro. Então ele talvez tenha que subir o nível. No site lá também da conta Gov, né, do gov.br, ele diz como você consegue subir esse nível. Isso é importante para, às vezes, em cima da hora, perde tempo, aí não consegue, fica, né, aquele contexto ali mais complicado. Tá certo. É sempre importante ter atenção nisso, pelo que o Luciano falou, justamente pela essa questão. Você vai acessar a conta, às vezes, se é a sua conta bronze, precisa alterar algumas documentações ou atualizar, isso pode levar tempo, às vezes você precisa ali comprovar algum outro documento, mudar a senha, e às vezes a pessoa esquece a senha, esquece o e-mail, esquece o acesso, e no fim desse prazo acaba perdendo ali justamente o prazo para fazer essa declaração. E aí vou fazer duas perguntas aproveitando, Luciana. A primeira é: o que acontece se a pessoa tem que declarar e não fez isso dentro do prazo adequado? E a segunda é: quais os riscos também de fazer uma declaração errada, com dados e informações errados? Richard, olha só, se o contribuinte não apresentar a sua declaração e ele for obrigado a isso, primeiro que tem multa, né? Há penalidade, a multa não mudou o valor, mas são R$ 165,74 a multa mínima. Ela é calculada em relação também ao valor do tributo, Sim. Então tem que se verificar para cada contribuinte. Uma outra questão, no preenchimento, né? Isso é importante, a gente fala assim, só a obrigatoriedade da multa e a questão, se não apresentar, você pode ter pendências no seu CPF. E aí isso te atrapalha com banco, com financiamentos, né, com recebimento de benefícios. Então é importante que realmente o contribuinte verifique se é obrigado e que cumpra, né, essa obrigação. Para o preenchimento, né, às vezes a gente olha, não, é fácil, é didático. A Receita hoje tem a declaração pré-preenchida e ela vem trazendo assim bastante benefícios, né? Ela facilita a nossa vida porque ela já pega todas as informações que a Receita disponibiliza. Então ela é indicado, o contribuinte pode utilizar, eu acho que é interessante, mas tanto a pré-preenchida quanto o próprio programa, né, baixar o programa, inclusive foi disponibilizado hoje, um pouquinho antes da previsão que era na sexta-feira, é importante que também consulte um contador, consulte lá o seu profissional de confiança, contábil, para que ele possa assessorar, né, para que ele possa, talvez, não deixar que aquela pessoa cometa algum erro de preenchimento. Dar o suporte ali. É comum às vezes, normal a gente falar, não, é tranquilo, eu vou lançar aqui, mas às vezes um lançamento trocado num campo errado pode cair em malha fina e aí isso pode dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Agora, falando justamente um pouquinho sobre essa questão da malha fina, o que na prática é a malha fina e como solucionar esse problema? Lógico que a gente sabe que vai de caso a caso, né? Mas os pontos principais ali para conseguir sair dessa situação. Richard, na verdade a gente, né, vamos desmistificar um pouquinho essa questão da malha, né? Porque assim, não é que a pessoa está devendo, não é que cometeu algum ilícito. Na verdade, a malha fina é uma retenção daquela declaração por ter alguma desconformidade, seja de preenchimento, seja de informações de dados, né, o que não foram informados, por algum lapso, alguma coisa nesse sentido. Como é que a gente regulariza, né? Normalmente, esse ano, pelo menos que nós passamos, as declarações de 23 só foi possível antecipar a entrega de documentos, né, como precisava comprovar, a partir do ano seguinte, então de 2024. Então, o que acaba acontecendo é que a gente fica um pouco preso. Por isso a atenção no preenchimento, para ver se está tudo direitinho, se não esqueceu de nada, para não ficar, vamos dizer assim, retido lá em malha. E a resolução hoje, ela também se dá toda por meio eletrônico. Você vai entrar lá no atendimento, vai gerar um processo, né, digital e vai entregar os documentos ou as comprovações que são exigidas pela Receita. Ou seja, importante isso aí também para você que está nos acompanhando,
né? Como o Luciano comentou, se você tem alguma dúvida em relação a essa declaração, ao preenchimento do documento, procure um profissional capacitado para fazer isso, até para você não ter nenhum problema posterior por conta de uma declaração que foi encaminhada com dados ali inconsistentes ou com alguma informação que a Receita Federal possa, então, questionar. Além disso, Luciana, a gente tem abordado muito também, agora existe aí, dentro dessas novas regras que a Receita Federal tem colocado, uma delas é essa questão, por exemplo, dos investimentos, né? A gente sabe que nem toda a população como um todo faz esse tipo de operação, digamos assim, mas é importante deixar aqui sempre pontuar também para esse público que tem alteração também, é importante verificar a página da Receita Federal, né? Eu acredito que vai vir não olhei o programa ainda desse ano, né? Tem uma mudança nas informações de quem paga pensão, né? Ano passado nós tivemos aí uma mudança nesse quesito, né? Hoje quem paga continua deduzindo a pensão, mas quem recebe não é mais obrigado, esse rendimento não é mais tributável. E quanto aos investimentos também, a gente tem aí, a gente está vivendo, né, essa questão digital, né? E aí a gente tem o Bitcoin, né, ou outras moedas, né, outros, né, investimentos aí em criptomoedas e até em ações principalmente. Então, assim, preciso ter cuidado, olhar direitinho, ficar atento ao que precisa ser informado, para que também não fique pendente. A verdade, a ideia é prestar as informações da maneira mais clara possível, Richard. Essa é a ideia. Luciano, sobre essas questões que a gente comentou um pouco antes, por exemplo, eu em 2023, vai lembrar, tá? A declaração é relacionada aos rendimentos de 2023, não relacionada a esse ano, viu? Você entrega nesse ano, mas relacionados aos dados do ano passado. Por exemplo, nesse meio do ano de 2023, comprei uma casa, comprei um carro, ou então recebi uma herança de algum familiar. É necessário fazer declaração? Não é? É melhor fazer? É recomendado e por quê? Ô Richard, a gente fala, né, assim, dentro do imposto de renda, são tantas situações ali que a gente tem, e é bacana, é uma época, eu estava comentando isso aqui com você, né? É uma época para os contadores de muito trabalho, mas que a gente revê uma série de clientes, então são muitas situações. Toda vez que você tem, né, a aquisição de um patrimônio, e principalmente a venda de um patrimônio, e aí por que eu estou falando da venda? Por conta da questão do ganho de capital ou do eventual ganho de capital. Então, assim, isso precisa ser olhado ou simulado às vezes antes. Tem algumas isenções, né? Para quem tem um imóvel único, se você aplica na compra, está vendendo um imóvel para comprar o outro, então você vai aplicar isso num outro imóvel residencial. Você tem algumas isenções, mas assim, nesses casos, principalmente, eu acho que é interessante ter a documentação em mão, as escrituras, né? Normalmente os valores de IPTU, o que foi pago de transferência, aí seja na doação, seja, né, inventários também, né? Essas escrituras em mãos, e aí sim, busca o seu profissional contábil, que acho que é mais seguro, é importante ter essa informação em mãos e bem informada lá. Então fique aí atento, inclusive você que está nos acompanhando. Porventura comprou, vendeu algum veículo, né, ou casa, seja, né, o que for, até mesmo bens materiais duráveis, e você vai receber aquele valor, fique atento justamente a esse teto, esse limite, liga para o seu profissional, tire dúvidas, esclarecimentos para também não correr o risco, né, de cair na malha fina ou de ter ali a necessidade de fazer essa declaração e, porventura, acabar não realizando a declaração do imposto de renda. Luciano, justamente você comentou sobre esse período agora de declaração e que é um movimento bem grande até da população para tirar dúvidas, para fazer. Existe algum tipo de dúvida, por exemplo, que você mais recebe, por exemplo, no escritório? Olha, tem algumas coisas que são, assim, a gente fala, né, normalmente é muito importante, Richard, isso ao longo desse 2023 aí que nós passamos, depois do prazo, muitas pessoas que eram obrigadas, talvez pelo limite,
esqueceram e aí tem o CPF preso, né, não recebe o seu benefício. Então, esse aspecto eu acho que é o mais recorrente, vamos dizer assim. No período de imposto de renda, as dúvidas são todas, né? São todas. Mas, assim, é importante dar uma olhada ou ficar atento, né, também na documentação, principalmente a documentação médica, que a gente não tem limite, né, de dedução. Então, existem algumas determinações. Então, não é todo atendimento médico, ele tem que estar, o recibo tem que estar direitinho, se o atendimento foi para o seu dependente, tem que constar isso lá, tem que estar o CPF desse profissional, para que na hora do preencher, não faltou o CPF, você não consiga preencher. Então, assim, é importante rever esses documentos, olhar e principalmente acho que ficar atento à obrigatoriedade. Tá certo. Luciano, queria agradecer a sua presença aqui com a gente mais uma vez para falar sobre esse tema, um tanto quanto importante, de forma geral, para a população, mas que nesse período especificamente gera realmente muita dúvida e muita preocupação. Richard, agradeço. E um aspecto muito interessante para a gente fechar é que a gente fala, né? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Essa é a grande verdade, não adianta a gente... Mas parte desse imposto você pode doar também. Então existe essa possibilidade, quem for fazer, quem tem um imposto a pagar, que pode, pelo menos uma parcela, procurar lá um fundo municipal, estadual, né, ou nacional, de âmbito da escolha dele, você consegue fazer essa doação. Isso também é um aspecto interessante e hoje tem tido assim, uma demanda, né, um interesse maior. Então fiquem atentos, separem os documentos. Estamos aqui, quem sabe voltaremos aqui para novas dúvidas aqui, estamos à disposição. Vamos declarar, vamos atender ao leão. Tá certo. Luciano, obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está nos acompanhando, inclusive pegando o gancho aqui no que o Luciano comentou, aqui em Petrópolis, por exemplo, o Coral dos Canarinhos aqui de Petrópolis recebe parte dessas doações, digamos assim, a partir do momento que você precisa pagar para a Receita Federal, parte desse valor pode ser destinado, por exemplo, para o coral. É uma das iniciativas aí que você pode destinar, então, esse valor. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate dessa terça-feira. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia e a gente volta amanhã, 13h, ao vivo, e você sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.